Fala pessoal, meu nome é André Fernandes e hoje eu estou aqui para falar sobre os pads de prato, um assunto muito abordado aqui no canal. Muita gente me pergunta o tipo, a qualidade dos pratos. Será que vale a pena investir num prato mais caro? Será que vai funcionar com o seu módulo? Então é esse assunto que eu quero falar com vocês aqui hoje. Claro que antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre ficar sabendo de notícias aqui quando eu lançar em primeira mão. Então, a primeira coisa que você tem que entender é a compatibilidade. Muita gente acaba comprando pads que às vezes você vai conectar no seu módulo e não funciona. Não é que não funciona assim, porque se você tiver um bom técnico, ele pode inverter polaridade, tem várias coisas que você pode fazer. Mas para quem quer comprar, plugar e fazer funcionar, eu acho que você já tem que se antenar nisso logo antes de sair comprando, porque pode ser realmente algo que vai te desanimar na hora que você plugar ali e não funcionar da maneira que você queira. Então, por exemplo, eu sei que muita gente aqui no canal já entende isso, mas eu sei que tem muita gente chegando e não sabe. Então, se você comprar um pad, por exemplo, de prato da Yamaha e tentar conectar no módulo da Holland, não vai funcionar. Então, todos os módulos que tem essa questão de copiar mais aqui o mundo da Holland também não vão funcionar bem lá. Agora, os módulos que copiam mais os módulos da Yamaha, aí sim vai funcionar. Então, sempre fica essa dúvida, será que não funciona? Será que vai funcionar? É óbvio que, como eu te falei, você tem que ter um mínimo de entendimento e de preferência comprar sempre os pads do módulo que você está usando. Por isso que eu falo, se você usa módulos da Holland, usa os pads da Holland. É claro que eu vou falar de outros pads aqui, mas essa é a primeira dica que eu acho que é a mais importante e óbvia, mas muita gente acaba pulando essa etapa por conta do dinheiro, de quanto que vai gastar. Uma outra coisa também é que quando você compra um pad, por exemplo, da Holland, você pluga com os módulos da Holland, os presets que a gente tem aqui de parâmetros dos pads, isto é, isso não tem nada a ver com som, tá, gente? É a forma que você vai ter uma tocabilidade melhor. É por isso que quando você usa os pads da sua própria marca ali do seu módulo, tudo flui melhor, a sua tocabilidade fica muito melhor. Então não é que você não consiga ajustar isso, só que você vai ter que girar muito mais botão. Então quando eu pego um pad da Holland e jogo aqui e já tenho o preset, praticamente 70, 80% dos problemas se foram. Agora imagina você começar isso do zero, então muita gente passa, esses problemas por conta exatamente de comprar um pad e não saber configurar. Claro que por isso também eu vou deixar aqui para você, se quiser fazer uma consultoria, eu ajudo muita gente a configurar módulos aí, então o Zap está na descrição, é só clicar ali e me chamar que a gente troca essa ideia lá também. Então se você não quer ter esse problema, compre um pad de preferência da mesma marca do módulo que você está usando. Eu vou deixar aqui, mais ou menos vai aparecer uma sacolinha, vocês vão poder clicar, ver alguns pads que eu estou indicando, que eu acho que realmente pode ser legal, de outras marcas inclusive, não só da Holland. Então dá uma olhada aí e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou tentar sempre estar ajudando vocês a fazer a melhor escolha. Uma outra questão é tamanho. Muita gente quer realmente ter aquela sensação de ter um prato maior, igual tem aí na bateria acústica, então muita gente acaba buscando esses pratos maiores. Porém, vai depender também se você vai ficar usando isso, às vezes na rua, você pode precisar de um prato menorzinho para você transportar, enfim, entregar aquele bailezinho ali rápido e vai te atender super bem. Então isso pode ser também uma opção, Então por isso que existem vários tamanhos, isso pode fazer muita diferença e claro que o valor também vai influenciar na hora que você for escolher um pad menor ou maior. Então esse aqui é um pad de 13 polegadas, um pad bem maior, então fica mais fácil aí, Por isso que é importante, vou ficar mais em casa, pô, aí é legal realmente você ter um prato ali. Agora às vezes vai fazer um showzinho, eu, André, tô falando por mim, tá, gente? Por anos e anos aí tocando, não faz tanta diferença, a não ser que você seja muito ruim de mira, mas isso você tem que realmente ficar estudando em casa por muito tempo para começar a utilizar nos shows, coisa que eu já falei muito aqui no canal. E aí o CY5 pode te atender super bem também. Uma outra coisa que a galera sempre acaba caindo no conto do vigário aí na internet, por causa do valor, é porque geralmente os pads eles são de dual zone ou uma zona, isto é, você pode botar um som aqui de splash nesse centro aqui e um outro som de crash, não tem nada a ver com o som do splash, é um outro som. Por exemplo, eu poderia botar um som de bumbo aqui e um som de caixas, só para vocês entenderem melhor, Você pode botar dois tipos de som, só que muitas das vezes você também tem aí na internet sendo vendido pratos de uma zona, isto é,
o mesmo som aqui e o mesmo som aqui. E por isso também o valor fica mais barato. Geralmente, né, todos os pratos da Holland são dual zone. Então tem dois sons assim que você pode colocar tanto aqui no centro, mesmo se Y5 desse tamaninho, um som aqui e outro som aqui. Então todos os da Holland você vai ter essa praticidade e para mim um benefício, né, quando você pode ter com o seu módulo, vai depender também da tecnologia que você tem aí no seu módulo, porque, novamente, aquilo que eu falei, às vezes você vai comprar um prato desse com essa possibilidade de dual zone, mas você não vai conseguir utilizar porque o seu módulo não vão deixar você ter essa possibilidade. Então, você tem que ver realmente primeiro se o seu módulo atende a essa possibilidade de colocar dois sons, senão não tem por que você comprar um pad de prato desse sentido, né? Para ter dois sons, já que ele não vai poder ter, então é melhor realmente ter um prato só de uma zona. Uma outra coisa que você tem que se atentar é que hoje em dia, pelo menos assim nos pratos da Holland, você tem o que a gente chama dos pratos tin, né, os mais fininhos. Esse meu prato aqui ainda é um prato mais antigo, ele ainda é mais grossinho, né, esses aqui todos. Só que hoje em dia a Holland já lançou os pratos tin, então isso vai dar uma tocabilidade, né, a sua performance vai ficar muito melhor com esses pratos. E por isso também são pratos que ficam mais caros. Então você olha às vezes um prato tin, né, da Holland e fala, nossa, mas esse valor é muito mais caro, mas também você vai tocar muito melhor, muito mais fácil com ele, porque é uma forma realmente que a Holland criou ali nos pratos, inacreditável. Eu já pude ter essa experiência de tocar nesses pratos, é incrível, é muito melhor do que esse que eu já tenho. Agora, André, de repente, para eu que estou começando, cara, pode ser um prato assim também, mas se você realmente é aquele cara exigente, aí realmente os pratos tin da Holland fazem total diferença. Novamente, é importante você entender que um prato desse da Holland é dual trigger, mas vamos supor que o seu módulo não atenda a essa tecnologia. Ah, André, mas mesmo assim eu quero ter essa experiência, essa tocabilidade, mesmo tendo um som, você muitas das vezes vai conseguir aí com o seu módulo, porque basicamente todos os módulos seguem o padrão Holland. Uma outra coisa é a qualidade da borracha, né? Então isso é que vai fazer com que o prato não se desgaste, essa borracha não envelheça, que ele tenha uma proteção maior ali para o sensor que fica aqui. Então tudo isso vai deixar e ter uma durabilidade muito maior no seu investimento, porque é você que está gastando o seu dinheiro. Agora, André, vou comprar um prato baratinho, olha, pode durar quanto tempo, André? Não sei, né? Porque o material, a borracha, geralmente desses pratos mais baratos, realmente você já sabe o que pode acontecer muito facilmente. Então tudo isso vai influenciar no valor final ali, né, do seu investimento, né? Então muita gente me fala, André, não compensa eu comprar esse prato, mas aí passa 3 meses, o cara me liga e fala, poxa, André, você não vai acreditar, já danifiquei o prato. É porque o material, o próprio sensor que a gente tem aqui, né? E é outra coisa que é importante destacar. A Holland, por exemplo, a gente tem as assistências no Brasil. Então, se der um problema, você manda e eles trocam. Agora, se você pega um prato Xing Ling, você não tem como fazer mais nada. Você simplesmente perdeu o seu dinheiro que você investiu ali. Aliás, vou deixar aqui embaixo o link da assistência técnica da Holland, que atende em todo o país. Um outro prato que muita gente acaba comprando é o prato da Lemon, que é um prato muito legal também. Muita gente, eu conheço vários alunos, vários amigos que utilizam. Não sei dizer a durabilidade, porque realmente já vai entrar a questão do material, vai entrar essa questão aí das assistências que você não vai ter ali, às vezes, para poder resolver uma troca de algum sensor, alguma coisa que você precise trocar, aí realmente você não tem como, mas é um bom prato. Eu vou deixar também aqui, ó, na sacolinha, você vai poder ver alguns aí que eu estou indicando, mas de preferência, novamente, tente sempre comprar pratos, pads, né? Eu falo pratos porque muita gente que está chegando às vezes entende melhor assim, mas são os pads de prato do seu próprio módulo, da sua marca que você está usando aí. Ah, André, mas esse módulo que eu tenho não tem o prato. Então, para você ver como que é complicado às vezes a gente investir em algo que não tem nem o produto aqui avulso para você poder comprar. Então isso é uma das coisas que eu falo também na minha mentoria. Novamente, clica na descrição no meu zap, que para você que não tem bateria, não tem noção de nada, eu ajudo você a fazer a melhor escolha para você poupar o seu dinheiro, né? Porque hoje em dia são
tantas possibilidades, a galera fica meio perdida, e eu também estou aqui para isso, para ajudar vocês. Então acho que é por aí, né, gente? Deu para ter uma noção desses pontos que eu fui colocando para ajudar vocês na hora que forem ali escolher o prato, tanto numa loja ou como aqui na internet, nos sites, vocês terem ideia do que vocês têm que se atentar, né? Deixa aqui para mim nos comentários se você utiliza um pad de outra marca que não tem a ver com o seu módulo, se está tudo certo, se já deu problema, né? Isso pode ajudar outras pessoas aqui a fazer também uma melhor escolha. Então, eu acho que ficou aí um vídeo para vocês poderem ter essa noção. Novamente, vou deixar aqui a sacolinha, caso vocês queiram comprar, e aí qualquer dúvida é só me chamar aqui e lá no meu zap também. E como eu sempre digo, vamos que vamos e bora estudar.